Luigi. Fala comigo, Fábio. Tudo bem? Bom demais. Vamos para mais um Plavoncast? Vamos nessa. Seguinte, cara, quando você vai fazer um evento, né, qualquer tipo de evento, casamento, batizado, aniversário, hoje em dia se faz muito mesversário, a gente já falou disso aqui no Plavoncast, a gente já teve uma empreendedora falando sobre mesversário aqui. Sim. E você já pensou, cara, aqueles bolos maravilhosos que eles fazem nas festas, os doces? Eu vejo isso na televisão de vez em quando. Eu tenho problema com doce, né? Você tá ligado? Eu tenho problema com doce porque eu gosto muito de doce. É uma loucura doce. Mas, cara, eu conheço pessoas que trabalham com doce, cara, e tem uma grande diferença de um doce bem feito, um doce de qualidade, com produto de qualidade. Marca o evento. Quando você come um doce de alta qualidade, cara, você fica lembrando do evento por causa do doce. Exatamente. Isso é muito massa. Legal demais. Muito bom você ter colocado, porque é verdade mesmo. Verdade. Isso marca a gente eu lembro de alguns eventos que eu participei por causa do doce. Não só pelo paladar, mas também pela apresentação, a forma. Exatamente. Você lembra do bolo, cara. Legal, é verdade. Negócio isso é muito massa mesmo. Eu trabalho com fotografia, então você vê que eu já vi muitos bolos legais. Eu trabalhei em muito evento com... Tem toda a diferença quando é um trabalho bem feito de um trabalho mais ou menos, ou até um trabalho ruim. É verdade. E hoje nós vamos falar com uma pessoa que é especialista sobre isso. Opa! Mas antes, roda a vinheta. Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vindo ao Plavoncast, e hoje nós vamos falar de um mercado sensacional que é o de confeitaria, produção de doces. Mas não é um doce qualquer, é um doce onde a gente transforma o sonho da pessoa num doce que vai mudar a característica do evento dele para fazer o melhor evento da vida dos seus convidados. Coisa assim, né, Fábio? É isso aí, ó. Ela é empreendedora, ela é confeiteira, e usa o negócio dela para adoçar a vida das pessoas. Show de bola! Vamos lá? Vamos lá! Marcela, da Doce Maria. Muito prazer, gente. Prazer, Marcela. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Que honra. Você falou que eu trabalho com sonhos. Né? Eu adoço a vida das pessoas, né? Eu adoço o sonho das pessoas. Transformar o sonho num doce, não é isso? Transformamos o sonho em doce. Coisa linda, com alegria, Marcela. né? Que coisa linda. Com celebração. Isso é bom demais, Marcela. Pois é, eu até arrepiei, olha. Arrepiei mesmo, porque é um negócio que é legal, né? Cara. É emocionante isso. Porque a gente pensa o seguinte, igual eu estava te falando, eu trabalhei com casamento durante 20 anos da minha vida. Isso mexia muito comigo, porque a vida toda eu sempre falei isso, o quanto é importante a pessoa viver aquilo de forma legal, aquele momento ser um momento histórico, porque marca a vida das pessoas. Né? Marca mesmo, assim, é um ponto na vida das pessoas onde ela fala assim, poxa, esse momento foi legal. A fotografia, né, era o que eu trabalhava, eu falava assim que ela tinha que ser uma memória do momento legal dela, do momento bacana dela. Né? Então, para isso serve a fotografia, para você relembrar momentos bons. E você faz parte disso. Conta um pouquinho para nós sobre o seu negócio. Só completando o que você falou, eu concordo. A fotografia, ela vem para eternizar tudo aquilo que a pessoa viveu naquele dia. A expectativa em torno de um evento. Né? A gente trabalha com todos eles, né? Desde o mesversário até, vamos colocar o casamento, porque parece que a palavra casamento ela vem carregada de uma grande expectativa. Né? Todo mundo, nossa, o que eu estou esperando ali? Tanto dos noivos, quanto dos convidados. O que eu voltei ali para ver? Né? Como que vai ser o buffet, qual que é a banda, a decoração. Tem toda uma expectativa, né? Tem toda uma expectativa ali a se cumprir. E como fornecedora desse tipo de evento, eu coloco isso muito lá com a minha equipe. Falo, gente, nós trabalhamos com sonho. Acontece uma vez. Eu tenho que colocar muito amor nisso aqui que eu estou fazendo. A responsabilidade é muito grande. Outro dia me perguntaram assim, você não tem medo de montar um naked cake?
Sei. Naked Cake é aquele bolo todo pelado, empilhado, né? Certo. Eu falei, medo eu sempre vou ter. Mas eu tenho muita segurança no que eu estou fazendo, porque eu tenho uma técnica, eu tenho uma experiência. E eu tenho também um cuidado em relação àquilo ali, porque eu sei que aquele bolo não pode desmoronar na festa. Nossa, porque isso acaba né? com a festa da pessoa. Caramba. Então o bolo, ele precisa... É uma expectativa É a muito alta, expectativa. né? Então, colocando no meu caso o bolo, mas tem uma série de fornecedores que estão ali preparados para que esse evento aconteça e para que nada de errado aconteça. Deixa eu te perguntar, eu até tenho uma resposta formulada na minha cabeça com relação a isso, mas eu quero saber da sua experiência, assim. Você acha que as pessoas se preparam, assim? Tipo assim, você acha que o cliente, ele tem esse cuidado? Todos eles? Se der alguma coisa errada? Tipo assim, porque a minha resposta seria não. Não tem. A minha resposta seria não. Algumas pessoas não se preocupam com isso, entendeu? Não, algumas pessoas, não é que elas... Ah, tá, Você entendi. entendeu? Tipo assim, ela não se preocupa com todos os detalhes, que aquilo ali não pode dar errado, entendeu? Mas ela tem certeza que não vai dar. Ela tem certeza que não vai dar, só que ela não se preocupa. Não. Porque, sabe? Porque, tipo, ela pagou pra dar certo. Sim. Ela não pagou pra dar errado. Ela não pagou pra dar errado. Ela pagou pra dar certo. Sim, então, pra que ela vai pensar o errado? Por isso que ela precisa... Tem que pensar. Cara. Tem. Tem que pensar. Por isso as pessoas... Sim, mas ela já usou o dinheiro dela e falou, olha, eu tô te pagando pra você fazer o melhor, Mas cara. acontece que E aí? você precisa se cercar de profissionais que vão te dar essa segurança. Então o negócio começa na escolha, né? Na escolha do profissional. Exatamente. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Desde aquele cerimonial que vai tocar o bonde. Porque no meu caso, eu sou uma fornecedora que eu não fico no local. Eu vou lá, entrego o meu produto e vou embora. Sim. Quem toma conta, quem harmoniza tudo, o decorador, ele vai lá, monta e vai embora. Mas o olha fotógrafo fica. Sim, mas olha só que interessante, Marcelo. Você é a pessoa que transforma sonhos em doces. Isso é muito lindo, porque aquele doce, ele vai marcar o sonho. Agora, eu vou te contar uma história que é impressionante. Um dos eventos que mais marcaram a minha vida foi justamente o contrário. O sonho virou pesadelo. Por quê? O fornecedor que foi contratado entregou um produto que não foi o da degustação. Entregou um produto que é completamente diferente da expectativa que se tinha. Aí, na hora que o pessoal começou a festa, foi um desastre, uma catástrofe. E, no caso, tudo, porque eles pegaram um buffet que era tudo, era doces e salgados. E até hoje eu lembro dessa festa, que era a festa da minha tia, o primeiro casamento dela. A gente estava feliz e tudo, todo mundo uma empolgação danada. E, de repente, começou a chegar o salgadinho, todo encharcado de gordura, aquela loucura, tudo frio, tudo estragado. Foi um desespero o negócio. Aí tiveram que as minhas tias, as irmãs, né, da minha tia que estava casando, ir para a cozinha para tentar salvar a festa. Aí na hora que chegou os doces era só açúcar, uma loucura. Então, assim, tem que ter muito cuidado, né, Marcela? Tem que ter cuidado. E, infelizmente, Luiz, esse tipo de acontecimento fere o mercado como um todo. E é mais comum do que a gente imagina. E é mais comum do que a gente imagina. Esse tipo de acontecimento acaba... não denegriu só a imagem daquele buffet. Sim, não. Queima todo mundo. Queima todo mundo. Queima o buffet, os outros buffets, queima a confeitaria, porque gera no mercado uma insegurança muito grande. Será que todo mundo é assim, né? Tente se colocar no lugar do contratante. Né? Você fala assim, olha, eu estou contratando, mas será que ela vai me entregar? Eu passo por isso de vez em quando. Sim. Né? Eu tenho aí alguns anos de mercado. Né? Alguns quanto, Marcela? Eu trabalho com confeitaria há 15 anos, oficialmente. Que massa. Por que é oficialmente? Porque a minha mãe que começou tudo isso. Olha. Na verdade, a minha avó começou tudo isso. Que coisa linda. Então, a história é um pouco mais longa. Mas onde? De onde que é a sua avó? Então, uma cidade chama Iguatama. Mentira! Não, mentira, sério. Mentira. Caramba, olha só por que eu empolguei com Iguatama. Eu sou professor, fui professor uns 5 ou 6 anos, lá da faculdade de biologia de Iguatama, sabe? Sim. A ESBMA.
Você estudou lá também, não? Não, mas a minha Será família que você foi minha toda aluna, de não? Iguatama. É? Mas alguém estudou lá na Sim, faculdade? sim. Então, possivelmente Eu devo ter algum primo. que foi meu aluno porque a minha lá. família é toda de lá, tanto meu pai quanto minha mãe. Nossa, cara. Não, peraí. É porque eu tenho parentes em Iguatama. O Né? Garcia é de Iguatama. Não, peraí. Então você não é minha parente, não. Você não é parente do Saulo? Não, né? Não, né? Não sei quem é Saulo. Pois é, não. Então não é. Não. Então não é. Não. Mas eu tenho família lá em Iguatama também. A Que é da gente- minha tia Luzia, tio Saulo e tudo, que tem uma família gigante lá em Iguatama. Mas se bobear, você pegar Faz aqueles a árvore carnaval lá, genealógica, tudo. vai ter alguma coisa, Olha que algum legal. parentesco. Nossa, que massa. Iguatama é uma delícia. Iguatama é assim, ou conhece ou nunca ouviu falar. Não tem jeito. Eu lembrei também, porque eu lembro do Luiz trabalhando lá. É, sim. Ou pô, você tem, olha ou você que conhece, ou massa, nunca ouviu cara. falar. Que Então, a minha massa. avó é de Iguatama. Então você foi criada lá também? Fui, eu sou de Bambuí, que é lá do lado. Bambuí, sim. Meu pai trabalhava lá. Sim. Né? Mas a minha de família... compadre de novo, né? Conversa Eu de tô compadre. aqui Ó, tem jeito não, Você cara. é de Belo Minas- Horizonte, eu- você não tem parente no interior, então não tem Não, assunto a com gente, você. a gente sofre aqui por isso, cara. Minha família é de Ouro Preto, na verdade, de Itabirito, né? Ah, então tem. Aí, tem. mas é tudo... Não, e eu, por exemplo, eu mesmo sou de Belo Horizonte, então pra mim é uma dificuldade danada, porque como eu não cresci no interior, todos os mineiros que eu conheço vieram do interior pra Belo Horizonte. Mas é uma No meu delícia, caso, cara. eu cresci no interior, cresci em Iguatama. E quantos anos você viveu lá? Eu morei em Bambuí, né? Eu nasci e morei em Bambuí até meus 12 anos. Sim. 12, 13, eu acho. Depois meu pai era funcionário da escola agrícola lá de Bambuí, foi transferido para Lavras. Certo. Aí a gente morou em Lavras, depois a gente veio para Belo Horizonte. Aí você veio pra cá com quantos anos? Eu vim para cá com 18. 18. Pra fazer faculdade. Porque eu Ah, sou você veio- publicitária de formação. Eu fiz publicidade e propaganda. Foi a primeira faculdade que você Primeira escolheu? faculdade que eu fiz. Aham. Trabalhei um pouco na área na época, mas acabei voltando para eventos, organizando eventos. Depois eu dei uma cansada disso. Falei, não, publicidade não é para mim. Numa época muito difícil para publicidade no país. É na época antes da internet, né? Antes da internet. Hoje mudou muito a publicidade. Muito antes Sim. disso. Acho que quando eu formei, a gente A gente ganhou um nem e-mail. imaginava. Ah, sim. A gente ganhou um e-mail no meu último ano ali, que a gente monta a agência, né? Sim. Toda a parte prática. Então, publicidade era revista, jornal, rádio, outdoor, que tanto de e outdoor pros que ricos, tinha televisão. nessa cidade, né? Para os ricos, televisão. Então, assim, eu trabalhei um pouco, trabalhei com evento, aí falei, não, quer saber, isso não é para mim, eu vou trabalhar com outra coisa. Aí fui trabalhar no serviço público, nada a ver, fui trabalhar com tecnologia. Sim. E comecei a trabalhar com isso. E a minha mãe trabalhava... Para minha mãe era uma fonte de renda a Fazer mais. doce. Ela fazia bolo e doce, desde que eu me entendo por gente. Então, Desde criancinha. minha avó fazia lá em Iguatama. Olha só. A gente tem registros de um bolo que a minha avó fez para minha mãe. Então tem aquelas fotos, né? Caramba! Então a minha avó fez o bolo para minha mãe com técnicas assim arcaicas. Ah, não, Não Marcela, existia receita. você tem essas fotos? Tenho. Você já publicou ela no seu Insta? Acho que já, mas Já? posso... A gente pode ver? Pode. Não, se não publica. Eu devo ter ela Porque não, deve ser emocionante demais. Sim, é muito Sobe legal. um stories lá pra É gente muito ver, alguma legal. coisa Vou pra subir, gente ver. Vou subir. Eu vou Porque até convidar o pessoal pra ver isso, pode? Pode sim. Pessoal, já tem na tela um QR Code que você pode escanear e vai direto pro perfil da Marcela, que é... Fala pra nós, Marcela. Doce Maria, Confeitaria BH. Doce Maria Confeitaria BH. Tem um link tá aí aí na tela. também. Tá aí na tela. É só você ir pra gente ver isso, porque é emocionante, né? É legal, Porque, olha só, essa coisa da sua infância marcou a sua vida. Sim. A ponto de você transformar isso numa profissão. negócio. Isso. Não é incrível? Porque aí Sensacional. dali veio para minha mãe, que ela começou a fazer, porque ela sabia, aprendeu com a minha avó fazendo em casa, porque principalmente no interior as mulheres desenvolviam várias habilidades. Hoje não é bem assim. Mas é aquela coisa da mulher cozinheira que borda, que cozinha, verdade, que costura, né? Hoje não tem isso. Então a minha avó era aquela multiuso. Minha avó era professora, massa, mas ela cara. cozinhava, ela Minha mãe costurava. também é assim. E assim cuidou da sua família. cuidou das filhas e a minha mãe pegou São isso pra quantos ela. lá?
eles são 9 irmãos, elas são 5 mulheres. 5 mulheres. Mas a que mais pegou esse lado, acho que foi no meu caso, acho que foi só minha mãe mesmo. Então, minha mãe começou a fazer isso em casa. Linda. Mas na sua casa é você, mas tem mais irmãos? Mais 2 irmãos, homens. É? Show. Também não trabalham. E ainda tem aquelas festas lá em Guatama ou não? Vocês se reúnem lá ainda ou não? Muito pouco. Muito pouco. O pessoal foi falecendo e sim. o pessoal foi saindo de lá, né? Vou muito pouco lá. Fica imaginando as festas. As comidadas. Sim. É aquela festa que dá outra festa. Exagero sobra nesse nível. isso. Né? Fazia-se uma festa na sexta, termina na segunda. Que sobrava festa pro outro dia. Pois é, uma pena que isso a gente vai perdendo um pouco essas coisas. Vai perdendo. A pena também. Eu lembro lá em casa também tinha muita festa. Nós sempre fomos muito festeiros, assim. E foi, né, vai se perdendo, vai se fazendo outras turmas, né? Cada um vai seguindo a sua vida com seus filhos e sua família. A própria demanda da vida vai tirando a gente do convívio. Daquele ali. Convívio, daquela. Era uma delícia, né? O bom que fica na memória e a gente pode relembrar com o sorriso no rosto. Me fala isso então. O que vem lá da sua memória na infância? Qual que é o doce que você mais gostava? Que sua avó fazia, que a sua mãe fazia? Tem algum que marcou assim? Doce de leite. Doce de leite. Sabe por que é doce de leite? Mas você compra doce de leite, abre a lata e come. Beleza. Não é bem assim, não. Não é bem, não. O meu avô tinha uma granjazinha lá em Guatama. Sim. Ele tirava o leite. Meu Deus do céu. A técnica era essa, assim, com a netaiada, que nós somos 30 netos. Que festa. Então tem mais ou menos 3 gerações, assim, né, dos nichos da mesma idade. Uhum. E eu tenho lembrança da gente na casa lá em Guatama, do meu avô chegando com aquelas lata de leite, né? Sim. Que o povo hoje compra para decoração. Eu ainda brinco assim. Linda aquelas latas. As são maravilhosas, né? Lindíssimas. Então vinha aquela lata cheia de leite da vaca que o meu avô cuidou e tirou o leite lá na granja dele. Chegava na casa da minha avó. Sim. Despejava aquele leite num tacho de cobre enorme. Nossa, e ficava imagina a cena. E vai mexendo, mexendo. Fogão a lenha. Até que não. Não? Uhum. Mas já tachão de cobre. Tachão de cobre e mexendo aquele doce ali. O dia inteiro mexendo. Eu brincava que eu pegava a produção do leite, desde o leite condensado, do doce de leite, desde o leite condensado, porque ele vira o leite condensado primeiro, até o que era o que eu gostava. Porque a minha avó ela tinha o cuidado de fazer o doce de leite em vários pontos, mas é porque eu gostava de um ponto, o outro neto gostava de outro ponto, o outro neto gostava de outro ponto. Isso, cara. Então, a minha avó era aquela vovozinha. Então, desde criancinha, você já estava descobrindo técnicas ali, ó. Então, você via. E isso ficando na sua cabeça. Você falar assim, tem coisa que não tem curso que me ensinou. Esquece, não vai ter. Isso eu aprendi. Eu sei dos processos porque eu vi aquilo a minha vida inteira. Cara, me sentiu, né? Isso é uma memória afetiva. Abrir uma lata de doce de leite, uma lata de leite condensado com um abridor normal. Não é todo mundo que sabe. Eu ensino. Às vezes eu chego como funcionária. Que interessante. Eu chego como funcionária e falo assim, abre essa lata aqui. Como que abre lá? Eu falei, mentira, você não sabe abrir uma lata? Não, eu compro de caixinha e corto com a tesoura. Eu falei, não, peraí, então vamos lá. Gente, o manejo da lata, sabe? Isso pra mim é uma coisa muito natural. Eu vivi... Aquele manejo da mão para abrir uma lata. Eu tô tentando... Você sabe abrir uma lata de leite condensado? Eu sei, porque mas é difícil, tá? Não é fácil, não. Não é brincadeira, mas... Parece bobagem, mas é um detalhe que tem gente que não sabe. Não sabe, é verdade mesmo. Eu já tive funcionário que chegou e falou assim, não, eu sei, pegou a faca e começou a bater. Eu falei, filha, não, calma. Não é bem assim. Aí foi parar no pronto-socorro. Daqui a pouco dava baba na sua mão aqui, né? Não é bem assim, é abrir, tá ligado? Eu tô tentando. Doce, eu tô vendo aqui doce de leite com dedo. Pedaço de dedo. Com sangue. Deixa eu falar com você uma coisa. Tá me remetendo muito à história do livro do Segredo de Luísa. Segredo de Luísa. Que é um livro muito legal. legal. Que é a história do doce de goiaba. É. Que é do Fernando. Né? Que é a Luísa da história.
ela era... Eu não lembro com o que ela trabalhava. De goiabada. Não, então, mas ela era bancária, né? Eu acho. Sim. Ela gostava da goiabada e falou, vou transformar isso num negócio. Beleza. No livro ela ensina ali a fazer isso. Eu fiquei pensando, quando que você falou assim, poxa, eu posso trabalhar com isso? Foi acontecendo? Como é que foi? Não, por isso que a história é engraçada. Assim. Oba. Eu falei que eu nunca na minha vida, eu via minha mãe fazendo aquilo a vida inteira. Eu cresci em volta de uma cozinha. Porque a minha mãe era professora, mas ela fazia isso para aumentar a renda em casa. Sim. Né? E eu falava assim, nossa, nunca que eu vou fazer isso na minha vida, eu quero ter minha profissão. As coisas que a vida ensina, a vida vai ser, filha... Não é bem assim. E querendo ou não, Marcela, nós somos uma geração que cresceu assistindo novela. Não tem jeito. A gente pode até querer negar isso, mas a gente cresceu assistindo novela. Que a vida é E telejornal. Então a gente acreditava naqueles personagens ali. Que era, você queria ser aquela pessoa. Bem sucedida. Que mora em Copacabana e tá nas baladas. A gente cresceu... que eu não pudesse ser, mas assim... Não tava para ser, não era para ser. Sim. Não, eu acho que tava... eu não gosto dessa palavra, estava escrito, mas não é bem isso. Eu precisava viver passar o que eu vivi, claro, para falar assim, não é isso de novo, para eu enxergar o que eu enxerguei hoje. Interessante. Eu não consegui enxergar isso lá atrás. Não tem como, né? Porque eu não entendia a confeitaria como uma profissão. Sim. Eu entendia a confeitaria como um complemento de não renda. Tinha como saber, cara. Mas olha que coisa. Eu vou cortar um pouquinho a sua história, você vai voltar nela agora, mas isso mexe muito comigo. Porque assim, eu cada dia mais acredito no poder de se fazer aquilo que gosta. Sim. E eu acho que a gente é diretamente muito influenciado, e a gente tem discutido muito isso, pelo meio que a gente vive. E isso... O que você assiste. Eu uma vez quase virei advogado porque minha mãe era doida para ter um filho advogado. Então, assim, Deus que me livre ser advogado. Mas uma vez eu quase fui fazer faculdade de Direito por causa disso, entendeu? Sim. E, bicho, eu ia odiar fazer aquilo, mas de uma certa forma eu estava indo pelo meio. Então, e eu vejo cada dia mais, eu acho que essa pandemia que a gente passou mexeu muito com isso dentro de mim. Porque eu falo, velho, não vale a pena você fazer uma coisa que você não está afim de fazer. Não gosta, né? Não vale a pena você fazer alguma coisa. Então, ainda você não contou para nós, mas assim, você acha que isso te completa, assim, essa parada? Você já parou para pensar nisso? Ou você fala assim, não, meu sonho era ter sido polícia, sei lá, sabe? Qual que era o seu sonho lá de criança? Qual era o seu sonho? De criança, não de faculdade, porque ali já tem influência da escola. De criança. Ser professora. Olha, legal. Legal. Moça. Pô, olha isso. Então você queria ser professora. Eu queria ser professora. Porque sua mãe era professora. Era professora. Então a nossa casa lá em Bambuí tinha um dente da escada, aquele vão que sobra da escada na casa, sim, né? Sim, da escada. Eu criei ali uma escolinha. Então minha mãe era a entradinha. Então eu tinha. Isso eu lembro. A parte de baixo? A parte de baixo. Uma varandinha. Né? Caramba, aí você pôs um quadrinho. Mas aí ela era a parte de fora da casa. Então era um vão, a escada estava aqui, do lado de fora da casa, do quintal, tinha um dente assim. Que era o dente da escada. Sim. Daí eu tinha aquele quadro negro, eu colocava os quadros, botava as bonecas aqui. Dava aula para as bonecas. Fiz isso demais, porque eu sabia que a minha mãe fazia isso. Eu estudava na escola que minha mãe era professora, então eu via ela dando aula. Que coisa linda, cara. Então eu tinha isso. Então, aí você vai falar assim, a influência da minha mãe é 100%. Sim. No sonho e na confeitaria. Sim. Porque... mas eu não entendia a confeitaria como profissão. Sim. Quando eu fui, olha, denunciando a idade é fogo, né? Mas quando eu fui escolher minha profissão... Que isso? Você tem cara de 20 anos. Pois é, quando eu tinha quase um pouco menos que isso, que eu fui escolher minha profissão, não existia isso. Existiam pouquíssimas faculdades, não existia nesse formato. Sim. Ou você ia fazer uma... Eu nem sei se existia nutrição na época, gente. A gente está falando de 90... Não, acho que não sei, mas...
né? Enfim, então não tinha uma essa opção não chegou para você. Não chegou. Vai fazer um curso de gastronomia para você virar uma confeiteira e ter sucesso. Não tinha isso. Sim. As coisas foram acontecendo, mas não para mim. Eu não era o que eu queria, porque eu não entendia aquilo como uma profissão. E eu queria ter minha profissão. Legal. E aí eu dei minha cabeçada de um lado, dei minha cabeçada do outro lado, e a minha mãe continuou. Porque por mais que... vamos dizer, depois dos filhos formados, ela não precisava completar a renda, aquilo se tornou para ela também uma paixão. Sim. Porque confeitaria é muito amor envolvido ali. Se você tá de mau humor e vai fazer um doce, ele vai dar errado. Certeza absoluta. Não funciona. Não então, funciona. Esse negócio de saber mexer é verdade. É verdade. Você tem que botar amor naquilo. Clichê, você tem que botar amor em tudo que você faz? Tem que botar amor em tudo que você faz. Mas na alimentação, na comida, né? Na gastronomia, se você não faz com cuidado, se você não faz com atenção, você... tem técnica, tem peso, tem tudo. Então, vamos lá. Doce, fazer confeitaria é mais arte ou é mais técnica? Nossa, se eu falar que é só arte, eu vou apanhar. Não, fala do seu coração, o que você sente? Eu primeiro aprendi arte, depois eu aprendi a técnica. Entendi. Olha só. Então é um dom artístico mesmo. Eu aprendi vendo a minha mãe fazer. Lindo, cara. A vida inteira. Eu falava assim, eu nunca vou fazer isso na minha vida. Se a minha mãe fala assim, se eu tivesse gravado, eu ganhava dinheiro com você. Tomava dinheiro seu agora. Tomava agora. Eu falava, nunca vou colocar a mão num saco de confeitar. Saco de confeitar é aquela saquinho que você faz o confeito. Você faz os desenhos. Primeira vez que... Aí quando eu resolvi, no dia que deu o clique, por que deu o clique? Aí você tinha eu tava dando minhas cabeçadas. Eu já tava... Já tinha formado na faculdade? Já tinha formado? Já tinha formado. Cara, então foi um resgate da sua infância, cara. Por isso que eu tô lembrando da história do segredo de Luísa por causa disso. Foi um resgate da sua infância. Foi bem depois. Eu já tinha dado várias cabeçadas em outras coisas. E um dia eu fui atender uma pessoa que trabalhava com evento, dentro do outro negócio que eu trabalhava. Eu olhei aquilo, eu falei assim, gente, mas a minha mãe faz as coisas muito mais bonitas que isso aqui. E a pessoa ganhando dinheiro com aquilo de uma forma mais profissional. Sei. Sim. Minha mãe dentro de casa, né? Aí eu falava assim, mas a minha mãe, o que eu tô fazendo aqui? Fora que deu clique. A virada de chave, né? Que eles usam esse termo hoje. Sim. O que eu tô fazendo aqui? Sua mãe ainda é viva, né? Minha mãe é viva, trabalha comigo ainda. É isso que eu ia perguntar. Trabalha com coisa você. Linda, caramba. Ela é a Maria. Ei, chegamos no Doce Maria. Então, Maria. Doce Maria é homenagem à sua mãe. Homenagem à minha mãe. Sua mãezinha está com quantos anos? 71. Coisa linda. Nossa. E trabalhando até hoje. Trabalha comigo. Não todos os dias, toda hora, do jeito dela, mas ela tem uma... Mas a mãozinha dela tá lá nos e a doces mãozinha também. Dela... Meu tem a mãozinha, Deus é melhor que cara. Muita mãozinha. Imagina. Então, por isso que você fala assim, se eu falar que confeitaria é só arte, eu vou apanhar, porque tem muita técnica. Claro. E são duas vertentes. Existem profissionais que formaram em técnica, que fizeram primeiro a técnica e hoje fazem... uma coisa não funciona sem a outra. Uma coisa não funciona sem a outra. Por que você fala assim, a arte veio primeiro? A minha arte veio primeiro porque eu aprendi com a minha mãe. Não é que ela não tinha técnica, mas é porque não tinha esse nome. Cara, agora o coração bateu forte. Né? Agora entendi o nome do seu negócio. Então, o Doce Maria não é só uma marca. O Doce Maria não é só para falar, o nome do meu negócio é Doce Maria. Não, é porque ali tem toda a história e o sentimento. Sim. Lá desde o interior de Minas Gerais, fazendo doce de leite no tacho de cobre. Isso tudo é traduzido num doce que você entrega para o seu cliente. Então, é impressionante isso. Muita... Não é só um nome, Doce Maria. É a história, caramba. né? Eu tenho uma caso de assim... vida, cara. Quem conhece, conhece. Vocês Coisa conhecem Amor linda. em Pedaços? Aquele doce de abacaxi? Amor em Pedaços, Amor abacaxi em Pedaços. com coco. Aquele abacaxi com coco que tem aquela casquinha em cima e embaixo e por dentro o doce é molinho. Tá. Né? Sim. Esse doce chama Amor em Pedaços. Eu já tive casos de pessoa ligar e falar assim, eu tenho um... Você faz amor em pedaços? Faço. Nossa, mas aqui, eu tenho uma memória de infância de um doce que a minha avó fazia. Eu falei, bom, a receita é da minha avó. Boa. Aí eu falo, a receita é da minha avó. Quer experimentar? Sim. E a pessoa, toda vez que tem essa história, essa demanda do sentimento, da emoção, e a da gente memória entrega afetiva. o doce com aquela receita de interior, a pessoa fala, nossa, realmente tem o sabor. Você já assistiu Ratatouille?
Ratatouille, sim, lindo, né? É muito legal, né? Legal. Na hora que é muito legal. Escola francesa, na maior escola francesa. Na hora que o cara que é o auditor, né? Ele come o ratatouille que o ratinho fez lá e que ele volta na infância dele, né? A imagem volta. Aquilo é legal demais, porque é isso mesmo, né? A comida, ela tem um poder, né? De resgatar. Cheiro, sabor. Cara, tem cheiro que você sente assim, que você fala, cara, mas o que eu tô sentindo aqui? Eu vou contar uma historinha pra vocês que é sensacional. Vocês vão gostar. O meu sobrinho, Ramon, tem 11 anos. E ele tá assim comigo. A gente tava colando figurinha do álbum de futebol. E ele tá assim comigo. Nossa, mas tá um cheiro gostoso aqui, não tá? Olha que legal. Minha mãe tava fazendo comida. Aí ele tá assim, tá um cheiro gostoso aqui. Eu falei, só é comida da sua avó. A comida da sua avó é uma delícia. Ele tá assim, você sempre comeu na casa da minha avó, né? Eu falei, foi. Ele falou assim, pois é, você deve lembrar de muita coisa boa, né? De comer. Bicho, olha que viagem. E ele tem quantos anos? 11 anos. Olha só. Aí eu fiquei... Aquilo que ele me falou me remeteu à minha infância, cara. Um negócio muito doido. É bom demais. E ele falou assim... Comida aí eu falei assim... Tem comida da sua avó é boa demais. O tamanho que seu tio ficou. Olha o tamanho que eu fiquei. Gente, mas casa de vó... É muito bom, velho. É quase uma instituição. Pensa. A gente falou isso até... É uma instituição. Sagrada. Sagrada. Casa de vó, sabor de infância. Sagrada. Eu tenho cheiro de pão de queijo. Não, gente, mais mineiro. Doce de leite. É uma palavra só, né? Pão de queijo e doce de leite. Ainda tenho. Doce de pão de queijo. Doce de leite e pão de queijo. Que é o pão de queijo. O cheiro do pão de queijo. Tem pão de queijo assando. Eu sinto o cheiro de pão de queijo assando à distância. Porque lá na confeitaria a gente não trabalha com isso. Nós só fazemos doces. Tá. E a gente fica num quarteirãozinho, essa história é muito interessante, não tem muitos dias, a gente fica num quarteirãozinho que tem um monte de lojinha, tem um salão de beleza do lado, tem a confeitaria, e o pessoal do salão reclama, nossa, a gente sente cheiro aqui o dia inteiro, e eu já não sinto mais todos os cheiros, porque você acaba acostumando com o cheiro do bolaçano, de brigadeiro, igual costuma com cheiro de perfume. Eles reclamam porque não tem pra eles, né? Não, mas a gente acaba levando. Mas eles reclamam assim, nossa, o que tá cheirando hoje? O que vocês estão fazendo hoje? Eu quero um pedaço, pelo amor de Deus, matando o povo. E aí, eu falo, hoje a gente tá inventando moda. Aí eu vou lá, levo pra eles comer. Delícia. Mas aí teve um dia que eu tava chegando lá, eu tava a alguns metros de distância. Eu desci, eu falei assim, nossa, tá cheirando pão de queijo? Quando eu tava aproximando da confeitaria, eu falei, gente, é daqui. Abri a porta, minha mãe, resolvi assar um pão de queijo. Meu Deus, matou! Nossa, eu falei, você me matou agora, porque é o cheiro que me mata, assim. E olha que eu senti o cheiro do pão de queijo. Aí eu fui lá no salão, falei assim, vocês sentiram o cheiro de pão de queijo? Tá matando a gente aqui. Eu falei, esse eu senti. Por quê? Porque o cheiro de pão de queijo vai... eu brinco, parece aqueles desenhos animados que a pessoa vai até fazendo assim, em volta do cheirinho. Né? Sim. Não, lindo demais. Então, Marcela, o Doce Maria, ele tem essa essência, então, né? Da comida mineira traduzida ali no doce, né? Não é aquela coisa industrializada, pasteurizada. Não é. Entendi. É personalizado. É isso, então, é personalizado. Tá aí, é personalizado. Lindo, eu tenho um produto personalizado. Entendi. Né? A caminho daqui eu estava conversando com uma pessoa e ela falava assim, mas e eu mandando uns modelos para ela via WhatsApp de possibilidades de decoração. Sim. A gente então, um cliente para fechar orçamento contigo, era isso? Um cliente para fechar um orçamento. A gente estava fechando o modelo. Certo. Já tinha definido sabor, definido outros detalhes, mas a gente precisava definir o modelo. E eu fui e mandei para ela. Ela falou assim, mas esses bolos estão prontos? São falsos? Estão prontos? Porque aí a gente tem agora a onda do bolo falso também. E depois você entrega. Entrega ele separado. Eu falava, não, nem todos. Ela falou, então eu não entendi. Qual que você está me oferecendo para me vender? Assim. Eu falei, não, nenhum. Nenhum está pronto. Eu estou te dando uma consultoria, Eu estou te dando isso. Eu estou te mostrando o que dá para ser feito. Mas eu não tenho nenhum que está pronto.
E às vezes as pessoas Então o pessoal procura coisas prontas. Elas procuram Normalmente coisas prontas. Porque a galera tá muito prática, né? O que tem pronto aí? O que tem pronto aí? Mas você é da construção, da elaboração do projeto e da execução do projeto. Porque a gente personaliza. Show. Então, no caso, é um aniversário masculino. Espetacular. Quando você não pode colocar nada muito masculino, tem que ser uma coisa mais sóbria. É uma consultoria. Exatamente. Sim, é uma consultoria. É uma consultoria e evento. Eu estou no bolo do seu evento. Sim. Né? Então você tem que entender qual que é o sonho da pessoa e tudo. E aí você traduzir transforma isso aquilo em doce. No formato do bolo, demais. na decoração do bolo. Espetacular. E aí a pessoa até se assusta. Ela assim, mas eu achei que ia estar pronto. Eu falei, não. Nossa, você não tem nada pronto? Eu falei, até que eu tenho. Se você chegar na confeitaria agora, tem uns 3 ou 4 bolos que estão prontos, mas são a grande maioria bolo de casamento, que vão para a festa, voltam perfeitos. Eu deixo lá à disposição. Eu não alugo de novo. Entendi. Não vendo de novo. É porque não é uma venda, acaba porque é um aluguel, né? A pessoa vai, você faz para aquela pessoa, ela usa no evento e volta para a confeitaria. Até isso é possível, então. Até esse tipo de serviço é possível. É possível. Sim. Assim, eu não tenho... Não é um produto oficial, porque o meu produto é personalizado. Mas se uma pessoa passa por algum perrengue, tipo o do que você contou. Lá da minha tia. Né? A pessoa tomar um bolo da boleira. Tipo isso. Exatamente. Tipo isso? Exatamente. Eu tenho algumas coisas ali... Para salvar. Para salvar. Saquei. Não é personalizado. A pessoa tem que gostar daquilo ali. Ele não é mutável. Mas você não tem um estoque disso lá. Não, porque o bolo personalizado, ele não é aquela coisa assim, aqui é uma casca. E daqui, da partir dessa casca, eu vou decorar. Não, eu trabalho com o próprio açúcar. Sim. O bolo, só por dentro que é diferente. Sim. Agora, olha o poder do personalizado. O caso aí do pedaço, como que é? Amor em Pedaços. Amor em Pedaços, que a cliente comeu e lembrou da infância dela. Gente, isso é maravilhoso. Isso é muito legal. Porque, afinal de contas, quem você chama para sua festa são pessoas que você gosta, né? Então, você quer imagina, impactar de alguma forma, né? Impactar com carinho. Todo mundo ali no evento lembrando aquele sabor da infância. Nossa, isso aí é emocionante, cara. É emocionante. Você tem toda essa preocupação. A gente, a pessoa tem a expectativa do visual, mas ela também tem a expectativa do sabor. Claro. O sabor. Então, o sabor do bolo. Não, né? Cara, do casamento. O casamento é visual, o que o fotógrafo registra. O fotógrafo registra o visual do bolo. Sim. Mas e o sabor do bolo que vai ser servido? Independente se o bolo é servido separado, né? Que ele vai para a cozinha. Vou te confidenciar, viu? Eu sou fanático com bolo. Cara, o meu problema. Bicho, a hora do bolo, dos doces, é a parte mais legal da festa para mim. Sério mesmo, eu fico esperando aquele momento. Bolo, eu acho que a melhor parte ainda temos vários. Temos Então a do bolo, temos a do doce e tem aquele docinho que você leva para casa. Né? Isso, levar para casa. Você trouxe para nós. Eita! Cedo do bem casado. Eita, nós. Olha isso aqui, galera. Nossa Senhora! Meu Deus do céu. Ó, dá um foco aí, Fábio. Dá um foco aí, dá um zoom aí pra galera ver. Olha que coisa espetacular. Doce Maria. Meu Deus, gratidão. Uma coisa linda, velho. Deixa eu... Tem etiqueta aí, ó. Etiqueta. Você vai rasgar a etiqueta. Não rasga a etiqueta. Não rasga a etiqueta. Isso, não rasga. Aí a gente tem o bem casado. Que são as principais lembrancinhas, né? O bem casado, o pão de mel, o alfajor e tem um bombom de morango aí, porque bombom de morango tem seu lugar. Meu Deus, sério? É o meu preferido, é o bombom de morango. Acertei, com dois de leite. Com leite condensado em volta, né? Isso. Tipo um brigadeiro. Isso, brigadeiro branco. Isso. A manicada com... E é linda a apresentação. Com perfeição do laço. Caramba, isso é trabalhoso. Cheio d'água. Cara, já era. Já era. Acabou a entrevista, galera. Tchau. Tchau pra vocês. Agora comer doce, Maria.
Nossa, coisa linda, 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 linda. Gratidão, aqui. gratidão, gratidão, gratidão. Então eu falo assim, ainda tem esse gran finale, né? Esse doce, o bem casado, ele é feito para levar para casa mesmo. A pessoa comer em casa no outro dia e ainda lembrar do evento. Lembrar, né? isso marca para Marca. sempre. Então, todo mundo fala assim, ai, que a melhor parte é quando você vai embora, enche o bolso de bem casado e no outro dia você acorda com aquela ressaca. Ai, tem um bem casado para eu comer. Então, o bem casado, ele ele tem essa função. Sim. Além de remeter a um sabor gostoso, Marcelo, de lembrar da festa do dia anterior. E lembrar, às vezes, até da infância, dependendo do doce que você conseguiu planejar para ela, porque você é uma consultora de doces para eventos. Isso é muito mais do que uma fábrica. A gente faz parte do processo. Faz parte do processo. Mas a degustação é importante ou não? Sim, a pessoa precisa degustar. Eu acho importante. Que tal a gente dar de presente para o pessoal que está vendo aí o nosso Plavoncast uma degustação? Fechou. Não é legal? Pode ser, pode. Vamos lá. Pode lançar aqui? Pode lançar, Então, galera, tá aí na tela um botãozinho de Saiba Mais. Clica lá para você se inscrever, para poder conversar com a Marcela, do Doce Maria, e ganhar uma degustação dos doces lá na sua loja, não é isso? Fechado. Espero todo mundo. Aproveita aí, gente. Aproveita aí de uma vez. Show demais. Então, por que é importante a gente ter essa degustação? Porque não é só o visual. Sim. Né? Tudo tem que fechar. O visual com o sabor, com a entrega daquele resultado. O resultado final é todo esse. Entender o evento, né, Marcelo? Entender o evento como um todo. Esses dias a gente fez esse Naked Cake, que eu comentei com vocês. Foi uma festa de uma empresa. E isso acontece. Quando eu falei que um evento negativo, ele gera um resultado negativo para o mercado como um todo, uma insegurança, certo. né? A gente tem uma forma de trabalhar da entrega, né? Vamos falar em questão o pagamento é feito antes, tudo antes. Sim. E a empresa falou assim, olha, a gente não gostaria que fosse feito assim. Eu falei, olha, mas como que eu vou ter certeza que vocês vão efetuar o pagamento pós-evento? Aí ela falou assim, já aconteceu? De tomar um caninho, já. Nossa senhora, velho. Isso que é o chato, né? Então a gente acaba agindo de outra forma. Sim. Aí ela me deu uma resposta assim, mas como que eu vou ter certeza que você vai entregar? Eu falei, eu vou te entregar por quê? Eu fui indicada para trabalhar para você pelo cerimonial, que me conhece há tantos anos, pelo local então que eu confiança. pela confiança que os locais que me deram a credibilidade, porque acaba que ela falou assim, o mesmo decorador, o mesmo local, as 3 pessoas envolvidas falaram de você. Te deram o feedback, o aval, chancelou. Eu falei, então é por causa disso. Mas tudo bem, vamos fazer o seguinte, então, como vocês são uma empresa, tudo de vocês tem que ser um pouco diferente de quando é uma noiva, que tudo tem que ser feito antes. Mas eu quero só te deixar uma coisa bem clara. Na hora do evento, você não consegue. Por que é a consultoria? Resolver, né? Porque eu sei que na hora do evento ela não vai conseguir me encontrar e fazer o pagamento ali na hora, porque ela estava resolvendo 1000 outras coisas, mas ela acha que vai. Ela acha que vai. Esquece. E eu falei, não tem jeito. E aí acaba que ela falou, olha, realmente você estava certa, é impossível. No dia tem tanta coisa para resolver. Relaxa, eu falei, não tem jeito. É até nesse sentido nesse também. Nesse sentido, você tem que estar com tudo pronto. E eu fui fazer a montagem nesse evento do Naked Cake, ela era responsável pela parte de eventos da empresa. Ela ficou ali do meu lado, olhando eu montar. Falei assim, eu só estou acreditando que esse bolo é de verdade, porque eu estou vendo você montar. Olha, coisa linda. Eu falei, por quê? Ela falou, porque está muito perfeito, ele está muito bonito. Que legal. Pessoal, ele está muito bem feito. Quem não conhece o trabalho da Marcela, entra no Instagram dela. É um convite. Já tá aí na tela, o convite galera. que eu fiz, né? Eu convidei a Marcela para vir aqui bater esse papo com a gente, né? Por ter contato com você lá, mas eu vi o seu trabalho e eu fiquei abismado, velho. É muito bonito. E isso via Instagram, né? Via Instagram, imagina que é só foto. Isso, não, né? eu tô só esperando aqui. Mas, Marcela, existe... O que você acha que é um erro do mercado, assim? O que você acha que um risco que as pessoas correm ao não buscar um trabalho
qualificado como o seu, assim? Sabe? Qual que é onde a gente já falou de alguns riscos aqui, você acabou de falar outro até da pessoa não entregar, a gente já falou disso, a gente já falou do erro do medo que as pessoas têm, mas o que você acha mostra uma coisa e entrega outra, putz. O que você acha? Mas a pessoa que vai fazer o evento, é isso? Tipo assim, do seu trabalho. Qual que é o erro assim, da galera que vai fazer evento na hora de contratar o serviço? Saquei. Quem tá, o contratante. Né? O contratante, Onde que eles erram? A primeira coisa, a pessoa tem que entender assim, eu vou fazer um evento. Certo. Um evento, ele requer que várias engrenagens estejam funcionando ao mesmo tempo. Tem que ter uma pessoa para coordenar essa engrenagem. Entendi. Que no caso de um evento é um cerimonialista, um produtor de eventos. Então esse seria um primeiro erro, não ter o cerimonialista. Com certeza. Né? Com certeza. Entendi. Porque para a pessoa, para o contratante, a noiva no caso, uma pessoa que esteja ali, a própria pessoa de uma empresa, ela tem tantas outras coisas para fazer que se ela tiver uma pessoa para olhar detalhes que nem na cabeça dela, nem sabe ela que nem vai sabe ter. Que precisa. Entendi. Nem sabe que vai acontecer. Sabe que vai acontecer. Saquei. Né? Ou vai dar muito trabalho para aquela pessoa e uma hora vai falar assim, nossa, e isso já acontece, pelo tempo de mercado, eu já sei que acontece. Então, assim, no caso, recentemente a gente fez um casamento num espaço de tempo pequeno, porque ela resolveu fazer... Casou do nada. Não, resolveu fazer a festa no espaço de tempo mais curto. De curto, quando eu falo curto, são 30 dias. Você fala assim, planejamento entre a data que decidiu a festa e acontecer a festa. E aí eu comecei a fazer determinadas perguntas. Sim. Olha, aí a gente fez a confeitaria completa, bolo, bem casado, os doces. E eu comecei a fazer as perguntas normais de prática que eu preciso fazer para entregar o que ela está esperando. Porque às vezes ela entra no Instagram, vê o resultado lá da tela, da foto, com lá o bolo, bem casado, tudo muito perfeitinho. Mas não sabe que por trás daquilo ali. E por trás daquilo ali, aí eu venho com as perguntas. Quem vai decorar? Eu mesma. Falei, tá, então para você... porque ela chega e fala assim, eu quero esta mesa. Eu quero isso aqui, esse resultado. O que ela viu na foto. O que ela viu na foto. Falei, Insta. tudo bem. O que depende de mim é isso. O que depende de mim, eu vou fazer. Legal. Mas isso aqui não sou eu, porque aqui é um decorador. Mas é no restaurante que eu vou fazer. Mas eu não faço decoração. Eu faço a montagem da mesa. Mas não é a mesma coisa? Não. Eu monto a mesa, eu coloco os doces no lugar. Tá lá, cara, a importância da consultoria. Os nichos, né? Os nichos. O vasilhame de colocar o doce, eu tenho. Mas a forminha de colocar o doce, uma forminha mais elaborada, uma forminha de tecido. Sei. São detalhes que não me cabem. E aí a pessoa começa a pirar. Porque ela não fez nem o planejamento de tempo nem financeiro para determinadas coisas que ela não passava na cabeça dela que ela tinha que fazer. Entendi. E de repente a cor da embalagem influencia. Claro, porque vai ornar com a decoração. Isso. É tudo um processo. Então, a partir do momento que ela decide... Então, o erro número 1 é não se planejar. Não se planejar. Não ter o plano de ação. Mas não é que não vai dar certo. Porque, no caso, ela ficou extremamente satisfeita. Mas é o que deu, Mas ela começou a ver... ser melhor. Ela começou a ver que ela falava assim, nossa, eu poderia... Ou não ser melhor, mas ela poderia ter tido menos trabalho ela mesma. Isso tem. As pessoas te procuram depois, nossa, eu deveria ter... Não é isso? Não, se ela poderia ter tido menos trabalho. Não, porque depois que... Evento é assim, depois que passa, teve todo o trabalho, você fala assim, valeu a pena. Entendi. A pessoa acha que ela relaxa, fala assim, valeu a pena. Mas eu acho que o seu doce deve ser tão bom nesse sentido, né? É tão bom doce, é tão bem feito, que acaba compensando essas frustrações. Sim. Por aí, né? Sim. Então, você perguntar assim, qual que é o primeiro passo? Eu acho que um bom cerimonialista ajuda demais a pessoa a se organizar em todos os sentidos. Legal demais. Hoje está na hora de fazer o quê? Agora eu tenho que fazer o quê? Sabe o que eu acho? Saquei. É até uma questão até psicológica essa parada. Porque é o seguinte, a organização de um evento, ela é tão ou mais importante do que o próprio evento. Sim. Porque a pessoa passa 6 meses sonhando com aquele negócio, planejando, para um evento que vai durar 6 horas. No máximo. E acabou. Você entendeu? Entendi então, demais. na cabeça da pessoa, 6 meses antes, ela já está vivendo o evento. Ela já está sonhando. Já está sonhando. Então, aquilo ali é muito maior, cara. O evento em si passa assim, ó. Quando eu trabalhava com fotografia, quando tinha algum tipo de... Uma coisa que eu não aceitava de forma nenhuma era chegar problema nos meus noivos.
chegar qualquer tipo de problema, eu não aceitava chegar. Não deixava chegar, assim, eu blindava os noivos de tudo, assim. Falava com o cerimonial, falava, bicho, blinda ele de tudo, não deixa chegar nada neles. Porque qualquer problema que der pode estragar o negócio, cara. Pode. Né? O dia da pessoa, é muito importante que ela esteja blindada para curtir. E aí ficava a pessoa tentando resolver o negócio, eu falo, bicho, vai curtir a sua festa, daqui a pouquinho isso aqui acaba. E você não vai ter curtido, velho. Curte a sua festa. Sabe uma coisa que é interessante que eu costumo... Uma vez eu falei isso para uma conhecida, depois ela veio e me deu o feedback, falou, Marcela, foi um dos melhores conselhos que eu recebi antes do meu casamento. E eu acabei, quando eu tenho oportunidade, porque como eu não sou cerimonial, às vezes eu não tenho nem contato direto com a noiva, vai tudo via cerimonial, ou tudo online hoje, só pelo telefone. A noiva que eu tenho a possibilidade de falar isso, eu sempre, por experiência própria, vai dar alguma coisa errada. Sim. Mas vai dar uma coisa errada em que ponto de vista? Quando eu falo dar uma coisa errada, é assim. Pensa, no meu caso, eu queria ao invés de ser um cravo na lapela dos padrinhos, eu queria um botão de mini rosa vermelha. Sim. O decorador esqueceu. Sim, eu saquei isso muito. Na hora que eu entrei na igreja. Eu poderia transformar meu casamento ali no inferno e largar pra lá, porque ninguém mais sabia. Entendeu? Entendi. É um detalhe que pra mim era importante, mas não era imprescindível, não era crucial. Eu não ia deixar... Eu entrando na igreja, eu poderia falar assim, surtar. Nossa, meu casamento... Surtar, acontece. Mas ninguém sabia. Era uma coisa que só eu sabia. E depois, muito tempo depois, a gente é uma parceiraça. Um dia eu comentei com ela, ela falou assim, Marcela, você sabe que depois eu lembrei? E eu fiquei esperando, eu fiquei assim, nossa, a Marcela vai reclamar. E você nunca reclamou? Eu falei, não, minha festa foi tão boa, foi tudo tão gostoso. Para que eu vou transformar essa probleminha? Não é nem problema, gente, foi um lapso. Sim. Agora tem coisas que são um problema. Sim. Cabe ao cerimonial não levar para os noivos. Isso aí. Né? Que deixe os noivos curtirem. E esse é o papel deles, de blindar ali, de engrenar tudo aquilo ali. Seja uma coisa que deu errado lá atrás no buffet, um fio lá solto no som da banda tem que resolver. E o cerimonial tem que trabalhar para que nada disso apareça. Uma coisa eu te falo, assim, a melhor coisa, cara, que a pessoa pode fazer, isso eu sempre falei, eu quase não trabalho com noivos mais hoje em dia, mas nas minhas reuniões eu sempre falo, assim, sempre falava, né? Que era o seguinte, a melhor coisa que você pode fazer é se cercar de pessoas boas. Sim. Porque um probleminha ou outro sempre acontece. Sempre acontece. Né? Sempre dá um probleminha ou outro. A questão é, o que as pessoas fazem com esse problema? Algumas pessoas transformam aquilo numa tempestade que pode avacalhar todo o entorno, entendeu? E destrói tudo. Destrói tudo. Tem gente, e isso assim, eu conheço gente de cerimonial a decorador, que estraga o negócio, porque é uma pessoa que não consegue lidar tudo bom, mas não consegue lidar com o problema por causa disso, cara. Interessante. Relação interpessoal, você tem que respeitar todo mundo, entendeu? Então, um fotógrafo, e isso eu me coloco nesse papel, que é mal educado com uma pessoa que está perto de você, pode estragar uma noiva. Eu juro para você, eu já vi. Já vi. Entendi. Um cinegrafista uma vez, que não era da minha equipe, um cara que estava trabalhando. O cara era tão mal educado, ele foi tão mal educado com uma pessoa que a noiva queimou na hora. Falou, não, senhor, não vai maltratar. Entendeu? O cara fez uma criação lá com com um garçom, com alguém. Ela falou assim, não, senhor, você não vai fazer isso aqui na minha festa. Sabe? Isso é muito foda, cara. Sabe? Porque tem essas coisas. Então você tem que se cercar de pessoas boas, que tem essa... que bate o santo, vamos dizer assim, sabe? A equipe tem que ser boa, né? Tem que ser uma boa equipe. O santo tem que bater, isso é verdade. O santo tem que bater. O santo pode não bater. Acontece, gente. Né? Não sou a única confeiteira, mas eu tenho... Aí você vai falar assim, você nunca passou por algum tipo de intercorrência? Já, né, Marcelo? Aí o caso é justamente eu saber lidar com ela. E aprender para os próximos, né? Bom, então 15 anos, hoje já tem 15 anos de história, o Doce Maria, né?
Então, a experiência que você agrega no resultado que você entrega para o seu produto, para cliente final, já tem muito conhecimento ali, né, por trás. Isso é espetacular. Mas a gente precisa saber de uma coisa sua. O que faz seu coração bater mais forte? O que te emociona de verdade aí na sua vida, assim, pensando no Doce Maria? Eu brinco que eu gosto de bordar. O que é bordar? E eu tenho feito muito isso no Instagram. Às vezes eu mostro, eu decorando o bolo ali. Eu tenho uma boa equipe que me entrega o bolo pronto, glaçado, assim, a estrutura toda. Sendo todo falso ou com um andar verdadeiro. E aí eu começo a decorar. Que legal. Aí eu brinco, agora eu vou bordar. Bordar Gente, bolo. aquilo eu vou olhando. E eu falei isso ontem para uma cliente que foi aniversário de 90 anos da mãe dela. A gente fez o bolo no final de semana. Coisa linda, gente. E ela me deu um feedback. Ela falou, Marcela, cada pedacinho de pétala de flor que estava ali, a gente ficou tão encantado e tal. Olha que legal. E essa parte das flores continua com a minha mãe. Eu brinco, a minha mãe brinca de... Ela fala assim, nossa, parece que eu estou brincando de Deus, né? Que gente, ela faz as caramba. flores de açúcar, mas parece de verdade, né? São flores de açúcar. Que delícia. E aí eu recebo aquilo ali pronto. Marcela, você sabe fazer? Sei, mas eu deixo com ela. Ela sabe melhor ainda que coisa linda, Dona E eu Maria. brinco que aí ela me entrega a minha caixa de Pandora. Eu vou, abro a caixa com as flores daquele bolo e começo a decorar. A caixa de Pandora É da minha Dona caixinha Maria. de Pandora da Dona linda. Maria. E aí eu começo a bordar. Gente, e é isso. E aí eu começo a me emocionar. Eu falava assim, nossa, será que tá ficando legal? Aí eu começo a decorar. Não gostei. Tiro a flor, coloco, ponho a folhagem. E você vai montando aquilo ali. E foi o que eu falei com a cliente do final de semana. Eu falei, sabe quando eu fui fazer o bolo da sua mãe? Você me contou toda a sua história, de quem é sua mãe, da sua vida. Eu sei detalhes da sua história. No papo, você se permitiu contar, porque não faz parte do briefing eu saber tanto detalhe. Se a pessoa quiser, mas ela conta. quis me contar. Então, ela foi me contando um monte de coisa e eu fui lembrando daquilo e fui decorando o bolo, lembrando da história da pessoa. E eu falei, olha que legal a história dela. Olha, gente, será que o pessoal vai gostar? Nós tem tanto a celebrar 90 anos. E fui fazendo o bolo. E eu falei com ela, olha, eu estou sendo muito honesta. Eu fiz o seu bolo lembrando toda a sua história. Ela falou, Marcela, olha, então por isso ficou bonito. Porque é isso. Esse é o amor que você coloca. Legal. Porque o evento é um só. Sim. Ele é planejado 6 meses, 1 ano, 1 mês. Mas ele acontece ali e acabou. Então eu tenho que colocar todo o amor daquela pessoa. E se são 50 eventos no mês, no final de semana não. Mas assim, se eu tenho num mês, assim. No seu mês quente você faz 50 eventos. Mais ou menos os 50. Então só esse final de semana que tem mais ou menos agendado uns 6 eventos. Mas quando são 6 eventos, eu falo assim, um casamento. Um pedacinho de história. São bem casados. No outro é só o bolo. Certo. No outro. Então, são eventos, clientes. Sim, né? sim. Eventos diferentes. Sim. Não são todos do mesmo tamanho. Entendi. Cada um tem eventos pequenos, tem eventos grandes. Peculiaridade ali de Mas cada um você tem que pensar que ele está esperando, a expectativa dele é que o dele seja perfeito. É isso então, aí. todos têm que ser perfeitos. Agora, sabe um detalhe que vocês não me perguntaram, mas me ocorreu aqui, que eu acho interessante a gente também colocar, que as pessoas não entendem. Adianta, depois que eu deixar o bolo perfeito lá na confeitaria, ele não chegar perfeito lá no evento? O transporte. O transporte. Tem uns memes na internet fantásticos. A pessoa que é responsável por transportar um bolo, aí tem povo com o bolo caindo, aquela coisa toda, né? Eu tenho Agora me deu uma dúvida, porque como é que transporta como que resolve um bolo grande? No porta-mala do carro. Num carro grande. Não é uma caminhonete, porque o bolo não pode ficar aparente. Mas o Doce Maria resolve isso também? Resolve isso? Eu tenho um serviço de transporte especializado, que a gente contrata, terceirizado, mas é um serviço especializado. Mas pessoa de confiança sua, que você sabe que vai entregar. Que doido. Antes eu fazia todas as entregas. Se não acontecer uma coisa inesperada, vai chegar. Só que não dá tempo, porque se eu sair para entregar tudo, eu não consigo produzir. Claro. Mas eu ainda faço muitas entregas. Sim. Algumas tem que ser eu. Tipo, voltando lá naquele Naked Cake,
eu tenho que ir, porque ele é Pra um bolo montagem. intransportável, pronto. Ele tem que ser transportado todo separado, desmontado, e lá no lugar você monta e termina. Sim. Então ele tem que ser feito no lugar. Loucura. Né? Agora, um bolo já pronto, eu tenho a pessoa que faz o transporte. Sim. E as pessoas, às vezes... E aí, o bom do papo é que a gente vai e volta nas perguntas, né? Claro. É bom demais. Quando a pessoa vai contratar um evento, ela tem que pensar num bom fornecedor que vai preocupar com todos os detalhes. Claro. Né? Então, se eu vou contratar uma pessoa para transportar o bolo da pessoa, eu sei quem eu vou contratar, porque eu sei que a pessoa vai deixar o bolo pronto no lugar certo, do jeitinho que tem que ser. Porque, às vezes, a pessoa faz a comparação de valor do preço do transporte com um Uber, por exemplo. Mas um Uber para cá custa R$20. Eu falei, meu filho, isso é sério que você vai chamar o primeiro Uber para levar seu bolo? Aí eu brinco, né? Você não pode falar do jeito que você, às vezes, está imaginando, pensa, que você pensa. Fala assim, olha, mas você tem certeza que um Uber vai transportar o bolo com o cuidado que ele merece? Ou que o Uber não vai sumir com a sua encomenda. Gente, uma vez eu falei isso, não deu... Mas já aconteceu, ué. É sério? Deu caso de jornal isso aí. Como que foi isso, gente? A O cara pessoa roubou o bolo. não foi, acho que foi os bem-casados. A pessoa chamou um Uber para transportar os bem-casados, ele não achou o local, foi embora. Oba, bem-casado. Meu Deus, a festa. A festa. Você tem que... Aí é uma economia porca que chama, né? É. A frase é essa, é uma frase meio chula, mas a aqui frase gente pode é essa. falar, tem que Então, ser isso mesmo. se você preocupa com tantos detalhes, o que a gente pode, o que eu sempre falo, cada produto necessita de um tipo de transporte. Claro. Um bem-casado pode ser enviado por um motoboy? Pode, desde que a tranquilo. montagem dos bem-casados na mesa seja feita por alguém Da decoração. da decoração, do cerimonial e do buffet, beleza, porque eu também tenho esse serviço. Tem gente que fala assim, não, porque eu tenho uma visão, a montagem eu mesmo faço. Ô, Marcela, Tudo nossa... bem, mas eu faço a montagem, mas eu tenho o serviço de chegar lá, levar... Não é só a pessoa não tem que entender que não é só um serviço de Uber. Não. É uma pessoa que vai pegar, vai montar, vai botar lá no lugar. Não, é um serviço. Cara, diferença. Marcela, Faz você muita me inspirou diferença. demais agora. Sabe por quê? Você ama fazer a confeitaria, fazer aquele bolo, transformar o sonho da pessoa em doce, para ela encantar Sim. os convidados dela. Você ama fazer isso. Só que você é muito mais que isso. Por exemplo, depois de ter te conhecido aqui, que honra, gratidão. Eu, quando eu for fazer um evento, seja para mim ou para alguém, eu vou falar, cara, conversa com a Marcela primeiro, porque não tem condições. Você não é simplesmente a pessoa que vai ali e entrega um doce. Não. Você entrega todo um planejamento para que a pessoa tenha o melhor evento da vida dela. E não necessariamente ela impressionante. precisa... Eu gosto tanto disso, assim, o que me faz meu olho brilhar, cara. eu gosto tanto de trabalhar com evento, eu acho que o resultado final, ele é tão bacana, assim, você olha e fala assim, nossa, que lindo. É porque é bonito, é arte, né? Demais. É arte, Que eu também... Você vende, arte, cara. Eu não tenho o menor problema em, às vezes, fazer toda uma consultoria e depois eu falo assim, posso te falar? Eu acho que você não devia fazer estudo de doce, não. A pessoa, você tá doida, menino? Eu falei, mas pra que você vai fazer estudo de doce? Ou seja, não é venda. Seu negócio não é o dinheiro da pessoa, e sim a transformação do sonho dela. Isso é maravilhoso. Mas por que adianta eu só ganhar o dinheiro em cima dela? Ela não vai voltar. Não é só ela vai que te volta. indicar. Porque principalmente em Minas Gerais, a gente tem, a mineridade traz isso. A pessoa tem o que indica do sabor. Voltando lá no interior. Né? Você fez de quem? Você fez de quem? Famoso fit quem, vizinho de quem, perto de quem, né? Por quê? Porque é o entender o doce como algo de amor. Eu conheço, né, pessoas de São Paulo que falam assim, nossa, mas vocês têm trem não, porque trem que fala a gente, né? Mas vocês têm uma paixão por doce. Um trem com doce. Nós temos um trem com doce. Né? Você tem um trem Nós com temos doce. Um trem com doce. Você tem uma tudo sempre tem que ter um doce de sobremesa. Sim, pra gente sim. Mineiro é bom demais de doce. Então tem a pessoa precisa fazer voltando lá no evento, ela quer fazer um evento, aí ela fala, mas eu quero
2.000 doces e ela tem 200 convidados. Mas para que você precisa disso tudo de doce? Não faz sentido. Entendi. Não faz sentido, não precisa, vai sobrar. Eu faço a consultoria. Você consegue ajudar a pessoa até no orçamento, então. Sim, sim. Então, às vezes, ela fica pensando, mas o Doce Maria não dá pra mim, não cabe no meu bolso. Cabe sim, porque você precisa entender o seu negócio, planejar o seu negócio. Entender o que você precisa. Legal demais. Porque tem gente que não tem paciência disso ou não é isso. Tem perfil para todo mundo, gente. Tem perfil para todo mundo, claro. né? Então, não é todo dia, pelo menos, eu recebo muitas demandas, mas eu recebo assim, me manda sua tabela de bolo. Eu não tenho uma tabela de bolo. Fria, né? Um negócio frio, né? Mas eu não tenho. Aí eu respondo assim, eu tenho uma resposta padrão, porque se a pessoa entender a minha resposta, ela vai continuar o papo. Se ela não entender, ela não vai continuar, porque não é o que ela quer. Sim. Aí a minha resposta é, nós trabalhamos com produto personalizado. Para eu conseguir te passar um valor, eu não tenho uma tabela, eu preciso saber o tamanho do seu evento. Qual é o tipo de seu... Uma tabela de bolo. Qual que é o seu evento? Bolo de quê? É de aniversário, é de casamento, é de batizado, é de aniversário? Porque você chegar e falar assim, eu tenho bolo de 100 a 3.000 reais. A pessoa, nossa, que mulher doida, 3.000, mas que é? Quantas pessoas são? Uma coisa. Então, na verdade, Marcelo, o que você faz para a pessoa é, olha, antes de fazer o seu evento, você dá uma consultoria de graça para a pessoa para ela planejar, não é? Para ela planejar o evento dela. E aí sim ela faz a encomenda que ela precisa, não é isso? Isso. É isso que você faz, isso é lindo demais, né? Porque o resultado final importa para ela, mas importa para mim também. Claro. Porque eu faço o evento, isso é uma frase que eu repito muito lá dentro. Eu falo assim, gente, faça como se você quisesse fosse o seu. Opa! Porque se fosse seu evento, porque eu venho corrigindo às vezes, né? Eu venho botando aquele olhinho. Claro, o olho do dono. Exato, o olho do dono. Eu falo assim, olha, se fosse seu evento, você ia gostar que tivesse assim? Não. Entendi. Então tá, então vamos fazer de novo? É uma forma de você até colocar para a sua equipe que ela tem que melhorar e que ela tem que pensar que a pessoa vai receber aquilo ali de uma forma diferente. Deixa eu entender isso aqui. Isso quer dizer que muitos dos clientes para os quais você faz doce é um cerimonial, é isso? Então, o cerimonial entra em contato... Não necessariamente. Não, tá. Eu vou no cliente final. No cliente final mesmo. No cliente final. O Show cerimonial é o quem indica, né? Entendi. Ele veículo. indica e olha, faz o doce com a Marcela do Doce Maria, porque ela vai te atender bem. Existe ainda algumas poucas. Mas você acaba ajudando o cerimonial, de certa forma. Sim. Você acaba ajudando. Sim. Por causa do planejamento, que as pessoas, às vezes, elas não sabem o que fazer, como organizar e tudo mais. Sim. Tem gente que vem mas pode saber, tem cliente que já chega com a demanda mastigada. Quando o cliente chega com a demanda mastigada, ela tem um bom cerimonial atrás dela. Entendi. Ela chega e fala assim, oi, boa tarde, meu nome é fulano, eu gostaria de um orçamento de um bolo de 4 andares para servir 300 pessoas, a pessoa já local sabe tal, da sua data tal, qualidade. nananana. De 10 clientes que chegam até você, quantos são esse perfil aí? 1, 2, 3? Uns 3. Então quer dizer que 7 pessoas não tá perdidaça, não sabe o que fazer. Chega meio perdida. A gente vai e eu vou puxando para poder chegar no orçamento. Isso significa que um bate-papo contigo é bastante esclarecedor. Sim. Mesmo que ela não feche o orçamento contigo, ela vai ter um ganho. Vai. E aí vai poder fazer um evento de qualidade para ela. Que legal, Marcelo. Parabéns. Eu penso assim, você puxa sardinha muito pro cerimonial, não é isso, gente. É porque para mim também, para mim, como fornecedora, é importante que tenha um cerimonial, até para... Eu pergunto assim, quem que é seu cerimonial? Não tenho. Aí, às vezes, eu acho que eu sou meio... A minha cara meio que entrega. A pessoa, por quê? Eu falo, não. Você optou por não ter? Você tem alguém para fazer para você? Porque o cerimonial no dia que vai organizar tudo. Eu dou uma resumida. Mas, para mim, é importante ter organizada. Né? Claro, para funcionar. Que horas que eu posso chegar? Que horas que eu tenho que recolher? Se eu chegar para montar esse evento agora, que é um naked cake, um bolo falso, ele é mutável de lugar. Tá. Se a pessoa chegar e a decoração estiver um pouco atrasada, por exemplo, o bolo você põe ele daqui para cá, de lá para cá, tranquilamente. O naked cake, o naked cake não. Eu já vi naked cake por causa disso aí eu tenho que chegar e colocar ele no lugar. Ele não pode ser tirado dali, a não ser que ele vá ser partido. Senão vai quebrar.
ele cai. Não tem jeito. Não tem jeito. Aí você me lembrou a história do aniversário de 15 anos do amiga do meu irmão. Você acredita que ele que foi transportar o bolo para a mesa? Adivinha o que aconteceu? Subi na escada, o bolo vem todo na cara dele, meu amigo. Ô, gente, meu Deus do céu. Aí salvou uns pedaços, eles comemoraram com os pedaços que sobraram. Isso é muito complicado. Você já passou por alguma coisa de um bolo seu desandar durante o evento? Durante não, mas antes sim. Entendi. Eu fui acionada pelo cerimonial por um erro técnico. Pode ter sido um erro de transporte na época, porque isso tem muitos anos. Sim. Mais de uns 10 anos, assim, que isso aconteceu. Ficou marcado, por isso que eu sei até mais ou menos a época que aconteceu. Imagino. Porque aí é o tal do nunca mais. Eu aprendi ali. Aprendeu para não errar mais. Aí o cerimonial chegou e falou assim, não tem a menor condição desse bolo para a mesa. Eu não tinha tempo hábil de fazer outro. Eu falei, então nós vamos combinar o seguinte, você vai me dar 30 minutos, eu vou lá na confeitaria, eu vou pegar todos os bolos falsos que tiver lá, não estresse a noiva, porque a noiva não merece, chama a mãe dela, olha só, para a mãe dela escolher qual bolo que ela vai gostar mais, serve, porque o bolo tinha um andar verdadeiro, serve esse bolo que está aqui, que é o sabor que ela escolheu. Agora, o restante financeiro, contratual, eu resolvo com ela depois do casamento. Vamos resolver o agora? Por isso que eu falo que você tem que ter todo um cerimonial para te ajudar nisso. O cerimonial falou assim, realmente essa é a melhor solução, Marcelo. Porque eu podia virar e falar assim, gente, eu podia não atender o telefone. Isso era eu conheço gente que faz 7 horas da noite. Eu podia, não tá certo da minha parte. Mas você resolveu o problema. Aí eu fui na confeitaria, peguei uns bolos que estavam lá, levei ao vivo, porque eu não podia só tirar uma foto. Eu levei ao vivo, botei no carro. A mãe, nesse meio tempo, a cerimonialista contou para a mãe. A noiva nem sabendo de nada. Não sabia, a gente foi substituir o bolo. Olha isso. Eu encontrei com a mãe, botei o carão, encontrei com a mãe, pedi desculpas. Ela falou assim, tudo bem, não tem problema, não vamos estragar o evento por isso. Não era o que ela queria, mas esse aqui eu tenho certeza que ela vai gostar. Nós vamos resolver o resto depois. Combinado? Combinado. A mãe não ficou feliz nem um pouco. Mas ela também não ficou... Mas ela falou assim, mas ela resolveu. Mas não estragou o evento. Mas eu resolvi o que dava. Né? Sensacional. E na segunda-feira, eu esperando uma ligação mega desaforada da noiva, ela foi uma das pessoas mais delicadas que eu passei por essa vida. Olha só. Ela falou assim, Marcela, eu soube do ocorrido... e olha aquela advogada, hein? Eu soube do ocorrido, realmente eu não gostei. Na hora eu não vi, não percebi, porque é tanta emoção envolvida. Eu fui entender depois que eu bati de novo o olho no bolo e aí minha mãe foi me contar. Eu falei, bom, pelo menos eu consegui o objetivo de não estragar o momento, os momentos dela, os bons né? Momentos, e minha mãe me contou que você resolveu, falou assim, você só vai preocupar com isso segunda-feira. Quando você foi conversar com a Marcela, tá certo. Ela curtiu a festa, não acabou com a festa dela, a gente conseguiu resolver. Na segunda-feira, quando a gente foi conversar, aí ela falou assim, olha, como que a gente pode resolver? Só que eu vou falar, ela já se adiantou, ela falou assim, eu acho que eu também não posso te exigir que você me retorne todo o valor do bolo, porque você resolveu o problema, você me entregou um bolo de casamento. Você não entregou aquele bolo que a gente contratou. Mas você me entregou um bolo de casamento, você não me deixou na mão. Ela foi super honesta. E ela me também, fez... Sim. Né? Porque isso aí... Porque eu podia falar, não, a culpa não foi minha. Não. Vocês mexeram no bolo? Tava calor. Não, gente. Essa é a diferença. E aí a gente fez um acordo, foi ótimo. Sim. O acordo que a gente fez, né? Não cabe aqui agora qual foi. Claro. A gente fez o acordo e a gente resolveu. Isso me fez começar a enxergar as coisas de outra forma. Claro. O planejamento. É o mais importante até na história toda, né? Porque você pegar aquilo que aconteceu ali, porque tem gente que não faz isso também não, sabe? Não aprende com os erros. Eu vou contar Tanta uma história vaidade, rápida. Né? Uma vez, eu sou muito chato com relação ao cuidado com as pessoas. Sou muito chato mesmo, sempre fui.
Eu sou muito chato em várias coisas, mas nisso eu sou muito chato. Não sou, eu sou até bem legal. Mas no tratar com o outro, eu sou muito cuidadoso. Eu sou uma pessoa muito honesta, mesmo assim. Sou extremamente honesto. E eu não gosto de pessoas que agem com jeitinho, ou pessoa que faz pensando em se dar bem. Eu não gosto desse tipo de gente. Sim. Uma vez eu estava eu ia fotografar um casamento, estava no dia da noiva lá, e nesse lugar tinha vários outros fotógrafos, várias outras noivas. E tinha um cara que naquele tempo, eu nem sei mais desse cara, era um cinegrafista, eu acho. Eu não lembro se ele era o cinegrafista da minha noiva, acho que não. Ele estava lá para um outro evento e esse cara estava bem famoso no mercado. Na época, estava todo mundo falando do cara, porque ele estava fechando muitos contratos e ele tinha um bom trabalho, assim. E aí ele falou... E aí ele estava lá conversando com outros fotógrafos lá, tirando onda e tal. Eu fiquei na minha, eu sou mais na minha, assim. E ele falou assim, eu faço, sei lá, 8 casamentos no final de semana, uma coisa assim. E eu ponho minha equipe para trabalhar e tal, aquele trem todo. Só que eu desligo o meu telefone. Ele falou, desse jeito, eu desligo o meu telefone. Se der algum problema com o outro, eu devolvo o dinheiro. Que gente, isso? mas o evento Coitado do aconteceu. evento. Bicho, aquilo me deu tanta Nossa, raiva. coitado do Deu evento. tanta raiva. Então o falei foco assim, não é o evento, é só o dinheiro. Vocês vão até me desculpar o palavrão que eu falei lá, mas eu não vou falar ele agora. Eu falei assim, você é um filho da puta. Sabe? Porque como é que você... Né, assim, você pode estar estragando o evento dos outros por causa da sua ganância, da sua... Pô, cara, você é um idiota. Simplesmente assim. Covardia. Não, pô. isso é Pelo amor de uma Deus. covardia, porque você pode estar estragando a vida. Isso não é se de um... imaginar no lugar do outro, isso falta de empatia. Falta né? de você... Exato. Não é? Sabe? Se Não. colocar no lugar do outro. Tem uma frase que é tem clássica. Que ter isso, pô. Essa frase é meio clichê, assim, mas eu gosto muito dela. Aham. Faça com o outro o que você gostaria que fizessem com você. Né? Claro. Se Total. você seguir essa frase, você consegue resolver boa parte da sua vida. Se eu fizer isso, o outro vai gostar que fez comigo? Né? Se eu fizer isso, se a pessoa fizer comigo, eu vou gostar que tenha feito? Boa, É a gostei mesma disso, coisa. Marcelo. Então, assim, no caso dele era cinegrafista, mas se fosse uma outra coisa, ele está fazendo uma outra coisa e a pessoa simplesmente desliga o telefone. Não, Você não pode... Deus, né? Então, assim, eu tenho hoje um jeito, né, de... Eu só sossego, meu final de semana só começa quando está tudo entregue com os devidos locais, assim, checado. Checado. Pronto, acabou. Legal demais. Por quê? Mas é por isso Porque eu preciso saber... Obrigada. Mas é porque você tem que se preocupar com o outro, entendeu? É se preocupar com o evento da pessoa. Exatamente. Com o melhor evento. Não é só o doce. O doce faz parte do evento. Faz parte, mas tem que estar pronto. Já aconteceu um caso num local que eu estou muito acostumada de trabalhar. A gente faz evento lá quase todo final de semana. E é interessante que quando está eu como confeitaria e o decorador, que no caso foi até a decoradora do meu casamento, a gente está junto no local... O proprietário fala assim, é a Marcela e a Leila? Não, então eu vou para casa. Graças a Deus. Porque elas vão resolver, não vou ter problema, entendeu? Então, assim, elas sabem que ali vai ter um resultado, que a gente vai preocupar. Cara, isso é fantástico, isso aí existe, isso é muito bom. Então, sabe que a gente isso que aí, vai ser... Isso acontecer demais com a gente também. Eu tava... Assim, é fulano de tal que tá lá, nossa... Graças a Deus. Já vai dar certo. Tá tudo bem. Então, hoje o pessoal já sente isso no Doce Maria, na Marcela, né? Já sabe que a Marcela tem esse cuidado, né? Legal. Porque isso é importante. Uma vez aconteceu nesse local aí, a gente estava, a decoradora, eu estava montando só os bem casados. Certo. O bolo não era meu. E agora? E aí, beleza. E era um bolo também, o famoso naked cake. E aí? E eu tava lá montando bem casado, de repente eu olhei pra mesa, o bolo começou a fazer assim. Ai, meu Deus do céu. Aí eu fiz assim, eu falei assim, gente, mas esse problema não é meu. Aí tá, e a decoradora foi me olhando, Marcela, e agora? Eu falei, eu chamo a confeiteira, gente. Só que eu assim, sinceramente, ela montou esse bolo cedo demais. A festa é 9 horas da noite. E agora? São 4 horas da tarde, ela montou o bolo. Não dá. Aí tá, aí vem a dona do local, olha pra mim e fala assim, o bolo tá caindo. Eu falei, eu tô vendo. Você vai fazer nada? Eu falei, eu? Mas o bolo não é meu? Ela, não?
Como o bolo é seu? Não, você não tá aqui? Eu falei, eu tô aqui porque eu tô montando os bem casados. Ué, mas e o bolo? E agora? Eu falei, liga pra confeiteira e fala pra ela vir aqui arrumar. Sim. Não tem Ai, jeito, Marcela, né? arruma. Eu falei, Ah, jeito. é má vontade minha? Não era má Não vontade. foi planejado. Porque eu não sabia o que estava fazendo o bolo tombar. Vai fazer o evento planeja, E se eu botasse a mão ali e o bolo caísse? É, A culpa ia você ser é minha. doido. Não, Sim. não pode não. Aí ela Não. falava assim, mas você fica aqui esperando ela chegar? Eu falei, ó, a situação que ela vai me fazer eu passar. Mas pode trazer, porque se precisar, eu ajudo ela a resolver o problema. Sim. Se precisar da minha ajuda. Mas sem ela aqui, eu não encosto no bolo. Claro, não foi planejado. Não foi planejado. Aí chamou a confeiteira, aí lá pelas tantas, ela falou assim, não, Marcela, pode ir embora, porque eu acho que ela não vai gostar da sua presença aqui não, que ela vai achar que Vai ficar meio constrangida. É. Eu falei, então, beleza, fui embora. Eu sei que depois foi resolvido, ela teve que remontar o bolo inteiro. Sei. Mas são detalhes que vocês precisam já vi saber. isso acontecer né? demais. Já aconteceu, quando a gente tem harmonia dos fornecedores, é harmonia, a palavra é essa. Quando tem Legal, harmonia legal. dos Isso fornecedores, é bom demais. eu já estava saindo para levar um bolo num casamento. O decorador me ligou e falou assim, não vem. Eu falei, por quê? Ah, porque onde o bolo vai ficar, tá batendo um sol absurdo agora. Olha o conhecimento que o decorador tem que ter para isso. Até isso, hein? É. Ele falou Clima assim, do local. O clima. Aí o Tudo decorador isso falou assim, influencia, olha, cara. não venha, Falar está em clima, deixa eu batendo... esfriar aqui. Está batendo sol no local onde vai ficar o bolo. Não tem como mudar o bolo de lugar. Daqui 1 hora não vai ter sol mais, aí você vem. Aí eu fui. E era ali no Jardim Canadá. Então para subir para o Jardim Canadá até lá, era uma festa um pouco mais cedo. E o decorador preocupou. É. Porque não adiantava. Eu podia fazer o meu papel. Meu papel não era botar o bolo no lugar. Mas e aí? O sol ia bater, o bolo Ia ia dar tudo derreter. Ia É. dar tudo errado e a noiva não ia ter o que ela queria, precisava, né? O que é o resultado dela, o sonho dela, aquele perfeito. Então tem que ter essa harmonia, não pode simplesmente Jogo de cintura, largar né? pra lá. Mas Agora- isso aí você só adquire com o tempo também, com a experiência, com o tempo. né? Não, isso é Com verdade. a experiência. Ninguém nunca me contou, não. Eu Não, aprendi é na marra. experiência. Você aprendeu. Isso é experiência. E o mais aprendi legal é na que você marra. traduz isso no Doce Maria. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Eu queria convidar o pessoal para te conhecer mais, Marcela. Nesse sentido, olha, vai fazer um evento, vai precisar de doce, planeje antes. Você poderia dar essa consultoria de graça para o pessoal? Você já faz isso hoje, né? Já faço. Mas a gente pode convidar o pessoal para se inscrever, te conhecer e Pode. planejar o evento dela para dar certo Pode o evento sim. dela? Pode sim. Então, pessoal, já tem na tela o botão de Saiba Mais. Se inscreva para fazer o melhor evento da sua vida com os Doces Maria, certo, Maria? Certo. Marcela. Marcela. Maria, mãe. Certo, Marcela. Não, mas por que não a Maria, né? Você é uma Ah, tradução não, dela, sim, né? é Você é uma verdade. tradução Mas da sua tem mãe, muita né? gente que me chama de Maria. É pelo amor de mesmo? Deus. Pô, mas É lindo demais. Mas é a sua história, né? É a a sua minha essência. história. E eu brinco que às vezes eu falo assim, não tem Maria no nome, não, mas eu podia chamar Marcela Maria, não tem problema nenhum, não. Então faz o seguinte pra mim, ó. Olhando pra essa câmera ali, você tá se vendo ali? Sim. Fala assim com o pessoal. Então clica em Saiba Mais agora. Clique em Saiba Mais e venha conhecer a Doce Maria e degustar nossos doces maravilhosos. Eba! Viva! Marcela, Show de bola. muito obrigado pela sua presença. Sua história é maravilhosa. Eu sabia que não ia ser nada diferente Eu disso. Eu tinha agradeço. certeza que ia ser muito Não, e bom. obrigado pelos doces. Gratidão. Pelos doces, Nossa Senhora. Isso aí Eu vai fazer um agradeço. sucesso. Eu acho Boa uma história demais. muito legal mesmo. Muito Eu sucesso, não querido. lembrava de contá-la. Não lembrava, não pensei em contá-la até Tem uma então. coisa que a gente esqueceu de falar. O pessoal tá ouvindo ou nos vendo. Onde que fica o Doce Maria? sim. É legal. A confeitaria fica no bairro Serra, Sim, na Belo rua Horizonte. Belo Horizonte, na rua Palmeiras 735. Nós também temos alguns docinhos pronta entrega, feitos diariamente. Oba! São doces 100% artesanais. E... Pode passar lá para comer também, para degustar, para comprar, levar para casa, presentear. A gente sempre tem uma coisinha ali. Aham. Né? Muito bom. Mas não precisa estar ali para nos conhecer. A gente faz evento em qualquer lugar. em Você Belo Horizonte. organiza o evento Eu das organizo pessoas e entrego e entrega o sonho na forma de doce. na forma de doce. Eita! Você entrega para o Brasil inteiro, se quiser? Como é que é isso? Dá para fazer, sim? A gente já, sim, requer uma certa atenção em determinadas organização coisas. maior, assim, né? O bem casado, por exemplo, é possível. Sim, né? eu tô pensando Mandar nisso. pelo correio, de alguma forma.
Já levamos, ou alguém levou. Eu já tive gente que levou para o exterior. De voo, comprou né? de voo. Já tive. Eu tenho uma cliente que de vez em quando ela pede, eu estou indo viajar. Eu sei que essa viagem é para fora, que é para a filha dela. Legal. E ela leva. Então, tem que ter um planejamento do dia que o doce vai ser feito. Na véspera da viagem, ela leva o transporte, como que é feito e tal. O que pode ser levado? Tem coisa que não dá. O docinho não vai chegar inteiro, não adianta, porque a mala vai batendo, né? Mas um bem casado, que ele fica mais... A caixa, né, permite acondicionamento e tal. Maravilhosa. Agora, até como um presente, até né? como um presente. Sim, espetáculo a apresentação. Maravilhoso. E o bolo já é mais complicado. Realmente. Mas a gente, se precisar, dependendo, a gente até leva para o interior aqui próximo, claro. né? Onde o pessoal faz o que eles chamam de destination wedding, né? Cidades históricas, acaba tendo, sempre vai alguma coisa. Sim. E correio o que possibilita são esses doces que podem ser transportados, uma caixinha, porque tem que preocupar com o prazo de validade e o tempo de transporte. Sim. Não adianta, por exemplo, postar na sexta-feira, ficar sábado, domingo, aí chega perdido mesmo. Entendi. Então, mas mas o ideal mesmo é a galera ir lá conhecer você, conversar com você. Então a galera de Belo Horizonte, região metropolitana, são os principais beneficiados com Doce Maria. Vai lá conhecer, pessoal. É isso aí. Estou esperando todo mundo. Show. Marcela, muito obrigado. Obrigada a vocês, foi um prazer. O prazer foi todo nosso. História maravilhosa. Ainda vou degustar um chocolate daqui a pouco. Luiz, obrigado. Valeu, tamo junto. Obrigada, viu, gente? Valeu. Pessoal, muito obrigado. Não esqueçam de conhecer o trabalho da Marcela. Se inscreve no canal, deixa um like aí se você gostou. Ativa as notificações, isso ajuda a gente, ajuda a história da Marcela a ir para mais pessoas, que eu acho que é muito bacana também. Sim. Né? E, é isso aí, vamos que vamos. E até o nosso próximo Plavoncast. Valeu, Marcela. Show. Gratidão, querida.